Ela estava sentada no chão da cozinha, por volta das 3 da manhã, com as mãos trêmulas e o coração pesado demais para continuar fingindo força. Não foi uma decisão tomada com calma. Foi uma decisão tomada no limite. Naquele silêncio, ela sentia que havia chegado ao ponto em que não sabia mais como seguir do mesmo jeito. Aquela oração não era mais um pedido bonito, era um clamor cansado, quase um desabafo. Se algo não mudasse, ela sabia que não conseguiria continuar sustentando tudo sozinha. Essa é a história real de Ana Paula, mãe de 3 filhos. Uma mulher que por muito tempo foi vista como forte por todos, mas que por dentro estava se desfazendo. O que aconteceu depois daquela madrugada não transformou apenas a vida dela, mas mudou o curso de toda a sua família de uma maneira que ninguém poderia prever. Ana Paula tinha 38 anos quando percebeu que algo estava profundamente errado. Na igreja, era conhecida pelo sorriso constante, pela disposição em servir, pela palavra de encorajamento sempre pronta. Casada havia 15 anos com Ricardo, mãe de Gabriel, Júlia e Miguel. Ela parecia viver a vida que muitos admiravam à distância. Mas dentro de casa, a realidade era bem diferente. Ricardo não era agressivo, não tinha vícios aparentes, não levantava a voz e talvez por isso fosse tão difícil explicar a dor. Ele simplesmente não estava presente. Saía cedo, voltava tarde, comia em silêncio e adormecia no sofá. Os domingos não eram diferentes. Ia à igreja, cumprimentava as pessoas, voltava para casa e se isolava. Ana Paula sentia que dividia a casa com alguém que estava ali fisicamente, mas distante emocionalmente. E o mais doloroso era se sentir errada por sofrer com isso. Com o passar do tempo, os sinais começaram a aparecer também nos filhos. Gabriel, o mais velho, mudou de forma brusca. O menino participativo, envolvido com a igreja e com a escola, começou a se fechar. Passava horas no quarto, as notas caíram, o diálogo desapareceu. Ana Paula sentia que algo não estava bem, mas todas as tentativas de conversa terminavam em silêncio ou irritação. Quando tentou dividir essa preocupação com o marido, ouviu que era apenas uma fase, que adolescentes eram assim mesmo. Mas no fundo, ela sabia que não era só isso. Havia algo mais sério acontecendo, algo que escapava do controle dela. Júlia, a filha do meio, começou a apresentar crises de ansiedade. Chorava na escola, sentia medo, sem saber explicar, precisava voltar para casa com frequência. Miguel, o caçula, voltou a molhar a cama durante a noite, algo que já havia sido superado. Cada pequeno sinal parecia um pedido de socorro, que ninguém além dela percebia. Ana Paula se sentia sozinha, mesmo cercada de pessoas. Sorria nos cultos, ajudava como sempre, mas por dentro gritava em silêncio. Tentou conversar com o marido inúmeras vezes, mas era sempre desacreditada. Procurou ajuda na igreja e ouviu conselhos que, apesar de bem-intencionados, não tocavam a dor real que ela vivia. Ela orava, jejuava, persistia, mas nada mudava. E quando a resposta não vem por muito tempo, a culpa começa a crescer. Ela se perguntava onde havia falhado, se sua fé era fraca, se Deus estava em silêncio, por algum motivo que ela não conseguia entender. Aos poucos, algo foi se apagando dentro dela. Não era a fé em Deus, mas a esperança de que a situação pudesse ser diferente. Até que chegou o dia que marcou tudo, uma ligação da escola. Gabriel havia sido encontrado com drogas na mochila. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Ana Paula. No caminho até a escola, ela mal conseguia respirar. Ao ver o filho sentado, de cabeça baixa, sentiu que não o reconhecia mais. No carro, tentando conversar, ouviu palavras que cortaram fundo. Gabriel disse que ela não entendia nada, que vivia fingindo que estava tudo bem. Disse que aquela família não era o que parecia. Ana Paula chorou como nunca antes. Um choro que não pedia consolo, apenas saía. Naquela noite, o silêncio da casa parecia ainda mais pesado. Ricardo dormiu como sempre. Ana Paula permaneceu acordada, encarando o teto, sentindo o peso de tudo o que vinha carregando sozinha. Por volta das 3 da manhã, desceu até a cozinha, sentou no chão frio e falou com Deus da única forma que ainda conseguia. Com honestidade, ela disse que estava cansada, que tinha tentado de tudo,
que não sabia mais como continuar daquele jeito, que precisava saber se Deus ainda estava ali. Não pediu um milagre específico, pediu direção, pediu um sinal de que não estava sozinho. Depois disso, ficou em silêncio, esperando, mas nada aconteceu. Nenhuma sensação diferente, nenhuma resposta imediata, apenas o silêncio. Ela se levantou, lavou o rosto e decidiu que precisava começar a pensar em mudanças. Não sabia ainda como, nem quando, mas sabia que, daquele jeito, não dava mais para continuar. O que Ana Paula não podia imaginar é que, naquela mesma madrugada, enquanto ela orava no chão da cozinha, algo começava a se mover longe dos seus olhos. Algo que ela só descobriria dias depois. E quando isso viesse à tona, tudo o que ela pensava sobre aquela oração e sobre o silêncio de Deus começaria a fazer sentido. Porque antes da restauração, muitas vezes vem o confronto, e é exatamente isso que começou a acontecer. Essa história foi construída a partir de relatos reais e reflexões humanas sobre fé, dor e restauração. Na parte 2, você vai entender por que aquela oração feita no limite não foi o fim, mas o ponto de virada. Ela achou que aquela oração tinha sido apenas um desabafo, que Deus tinha ouvido, mas escolhido ficar em silêncio. O que ela não sabia é que, exatamente naquela semana, algo começou a se mover dentro da casa. Não foi um milagre visível, foi um conflito, um confronto, uma dor que precisou vir à tona. Porque, antes de restaurar uma família, Deus precisou expor aquilo que estava ferido, e foi aí que tudo começou a ficar mais difícil e mais necessário. Enquanto ela acreditava que Deus estava em silêncio, algo já estava se movendo.